Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial 20 anos de Guantánamo. Pois é, aquela famosa prisão militar dos Estados Unidos lá em Cuba, uma prisão onde você pode torturar, matar e prender alguém para sempre, sem acusar de nenhum crime, está fazendo aniversário de 20 aninhos de idade e eu não poderia deixar isso passar batido. Caso você não se lembre, a prisão de Guantánamo foi inaugurada em resposta aos atentados de 11 de setembro e já deteve cerca de 800 prisioneiros, que antes de chegarem lá foram literalmente sequestrados e entraram de cabeça em um processo kafkiano onde você não é acusado de nada, não possui um advogado, não tem acesso às evidências do seu crime e muito menos a um juiz imparcial. Tá bom? Ou quer mais? São 20 anos de torturas, estupros, assassinatos, violações de praticamente todos os direitos humanos e de todos os artigos da Convenção de Genebra, sem que absolutamente ninguém fosse responsabilizado por nada. Hoje, 39 homens ainda permanecem presos em Guantánamo a um custo anual de 13 milhões de dólares cada um, no que se caracteriza como o programa de detenção mais caro do planeta Terra. Mas antes de começar para valer, lembre-se de considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, colaborando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja confortável, possível ou simbólico para você, sabendo que é isso e somente isso que mantém esse canal de pé, beleza? Então sem mais delongas, roda a vinheta. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Vem aí, no 3 aí. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Se o feminismo cresce, é por causa de homem frouxo. Michele, terror das bruxas. Esse país é verde e amarelo! A história da base militar dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo é bem anterior ao 11 de setembro de 2001. Na real, ela remonta lá para a Guerra Hispano-Americana de 1898, quando os Estados Unidos se envolveram nas revoltas cubanas contra o domínio colonial espanhol. Como vocês podem muito bem imaginar, os Estados Unidos não queriam libertar Cuba dos espanhóis, mas tomar o país para eles. Tinham interesses políticos e econômicos muito maiores por trás do que a felicidade e a liberdade do povo cubano. Foi inclusive nessa guerra que lutou Theodore Roosevelt, que mais pra frente virou até presidente dos Estados Unidos. Mas como hoje bem sabemos, apesar dos filmes de Hollywood, os norte-americanos enviaram na verdade os chamados Buffalo Soldiers para lutar na linha de frente dessas batalhas. Buffalo Soldiers, caso você não se lembre, eram os regimentos do exército americano formados só por negros, as vidas mais descartáveis. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, escute a música do Bob Marley, Buffalo Soldiers. Como você bem sabe, Cuba conseguiu se livrar da Espanha, mas porém, no entanto, todavia, virou um protetorado dos Estados Unidos. Época em que surgiu o drink Cuba Libre, que mistura rum com Coca-Cola. Enfim, foi só mais tarde que Cuba conquistou sua independência total, não sem antes sofrer várias restrições por parte dos Estados Unidos, que incluíram o arrendamento perpétuo da Baía de Guantánamo para que ali fosse mantida uma base naval dos American People. Daí, em 1959, a gente teve a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, alegria de viver e tal, e coisa e tal, mas a base militar de Guantánamo permaneceu com os Estados Unidos. Ela inclusive foi usada de palco para várias ações contra-revolucionárias, o que obrigou a criação de uma unidade especial de guarda de fronteiras só para ficar de olho nos soldados norte-americanos. Obviamente que Cuba nunca reconheceu nenhum direito dos Estados Unidos de terem um pedaço do seu território. Já denunciaram isso em vários tribunais internacionais e sempre expressaram a sua vontade de recuperar esse espaço. Embora nunca apelaram para a violência, porque afinal de contas, né, você está lidando apenas
com o exército mais poderoso do planeta. Com o passar do tempo, dá para dizer que as hostilidades diminuíram e ficou estabelecida uma relativa tranquilidade ali na região, até os anos 90, quando se inicia a crise dos refugiados haitianos, que aconteceu depois do golpe militar que rolou em cima do então presidente Jean Bertrand Aristide, dando início a uma onda de violações de direitos humanos, assassinatos, torturas e prisões arbitrárias que forçaram aproximadamente 40 mil haitianos a fugir do país. Nessa fuga desesperada, a guarda costeira dos Estados Unidos passou a interceptar vários navios com refugiados que estavam indo na direção dos Estados Unidos e levar todo mundo para um campo de refugiados que foi construído onde? Na Baía de Guantánamo. O lugar era monstruoso e chegou a ter mais de 12 mil refugiados. Com o tempo, o governo dos Estados Unidos foi processando os pedidos de asilo e decidindo se transferia a pessoa para os Estados Unidos ou se mandava de volta para o Haiti. Como você pode imaginar, muita gente foi repatriada, o que é uma cagada gigantesca, porque se você foge de um golpe militar e depois é devolvido, você automaticamente é rotulado como alguém que não apoia o regime, o que é muito perigoso. Mas aqui o lance é que estamos falando do início dos anos 90, a AIDS era um tabu gigantesco, um preconceito do caralho, não que até hoje não seja assim, mas lá em Guantánamo foi inaugurado o primeiro campo de prisioneiros portadores de HIV do mundo. Pois é, os americanos não só não davam asilo para as pessoas portadoras do vírus HIV, como também separavam elas dos outros refugiados. E para piorar, os refugiados que estavam nesse campo relataram que os soldados e os médicos do exército falavam que eles só seriam soltos quando fosse encontrada uma cura para o vírus causador da AIDS, mesmo que isso demorasse a vida inteira deles. Fato é que anos depois, o campo foi finalmente fechado graças a uma ação na Justiça dos Estados Unidos, determinando que os prisioneiros portadores do vírus HIV podiam ser transferidos para os Estados Unidos. Corta a cena, em 2001 rolou os atentados do 11 de setembro e na sequência o Departamento de Estado dos Estados Unidos recebeu a missão, se liga, de encontrar o equivalente legal ao espaço sideral para poder prender os suspeitos de terrorismo. Isso significa que os caras queriam um lugar fora do alcance do judiciário, tanto dos Estados Unidos quanto de qualquer outro lugar do planeta Terra. Portanto, logo de cara, prender os terroristas nos Estados Unidos estava fora de cogitação. Você tá ligado que os Estados Unidos possuem bases militares em todos os cantos do mundo. Tipo, não faltavam opções. Eles só precisavam encontrar o lugar ideal para transformar em uma prisão militar. Daí primeiro, eles descartaram as suas bases na Europa, por causa, obviamente, dos tribunais internacionais que têm jurisdição lá, mas também por conta da imprensa e da antipatia pública de grande parte dos europeus em relação à guerra ao terror. Em um segundo momento, eles descartaram todas as bases militares que ficavam em países árabes, porque eles sabiam que a maioria dos presos seria predominantemente árabes e que isso seria um baita de um problema político com consequências que podiam ser bem perigosas. Então, para solucionar essa treta, bora para Cuba, na base militar em Guantánamo, uma base que não tinha nenhuma dessas desvantagens e atendia aos requisitos de ser uma espécie de limbo jurídico. Daí, em 2002, um ano depois dos atentados, ela já tinha sido expandida e adaptada para ser um campo de detenções e em janeiro já estava recebendo o primeiro grupo de prisioneiros. Agora um detalhe importante, não vá você se iludindo que Guantánamo é um lugar único no mundo. Guantánamo é apenas a mais famosa, a mais visível de uma rede de dezenas de prisões militares internacionais e black sites da CIA que os Estados Unidos administram ao redor do mundo. Black sites são prisões secretas. Ah, mas se é uma prisão secreta, como é que você, o Igor do jornal Antijurídico, sabe que essa prisão existe?
A gente sabe porque o próprio governo americano já assumiu a existência dessas prisões. O próprio Bush, em 2006, depois de reportagens do Washington Post, do New Yorker, da BBC e relatórios da Anistia Internacional, da Cruz Vermelha e da Human Rights Watch denunciando a existência desses lugares, ele achou por bem, de fato, reconhecer que os Estados Unidos mantêm prisões secretas na Ásia, África, Oriente Médio e Europa, em lugares como Afeganistão, Lituânia, Romênia, Polônia, Tailândia, Egito, Marrocos, além de ilhas no meio do Oceano Índico. Para você ter esse tanto de prisão espalhada pelo mundo todo, é óbvio que você precisa da colaboração de muita gente, né? Pelo menos 54 governos já ajudaram os Estados Unidos em graus variados, seja através de ajuda em manter essas instalações ou através da assistência para prender os suspeitos, interrogá-los e torturá-los, ou através de permissões de uso do espaço aéreo para voos secretos da CIA. Para você ter uma ideia minúscula sobre isso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já condenou a Itália, Lituânia, Macedônia e Romênia por cumplicidade na tortura e no desaparecimento forçado de pessoas no contexto desses programas de detenções da CIA. Apesar de ser plenamente possível, juridicamente não é tão fácil você sair mundo afora e adentro sequestrando, torturando e prendendo pessoas em campos de detenção secretos. E mais, tudo isso com o apoio de uma cacetada de outros países. Para chegar nesse grau, você precisa dar uma certa manipulada nas regras do jogo, né? Vamos combinar. A primeira coisa a ser feita é criar uma narrativa praticamente mítica de que você está prendendo de fato terroristas. Mas não qualquer terrorista. Como disse Bush, Obama, Trump e Biden, em Guantánamo estão apenas os piores dos piores. Gente extremamente perigosa. A gente sabe que isso não é bem assim, né? Até porque os piores dos piores nunca foram acusados de nada e tudo que confessaram foi sob tortura. Um exemplo que se tornou muito famoso foi o de Murat Kurnaz, um cidadão turco que foi preso no Paquistão, transferido para o Afeganistão, onde foi torturado, e por fim transferido para Guantánamo, onde ficou preso por 5 anos, sendo torturado de novo. Ele foi acusado de ser um combatente inimigo ilegal, sob a alegação de que uma pessoa que ele conhecia da cidade natal dele tinha se envolvido em um atentado suicida em Istambul. Deixando de lado o absurdo que é você prender alguém porque essa pessoa conhece outro alguém que supostamente virou um terrorista, o fato é que demorou 5 anos para descobrirem que era um engano. O tal conhecido dele estava vivo e nunca tinha se envolvido com nada de terrorismo. Algo que teria sido descoberto em 5 minutos se Murat Kurnaz tivesse tido direito a um simples telefonema. Para além de uma narrativa mítica que envolve prender os piores dos piores, você precisa reescrever alguns termos para não pegar muito mal o que você está fazendo. Um desses termos que os Estados Unidos reescreveu foi o que eu citei, o combatente inimigo ilegal. Veja, para você estar protegido pela Convenção de Genebra e ser tratado como um prisioneiro de guerra que possui lá alguns direitos, você precisa ser classificado como combatente inimigo. Só que os Estados Unidos, eles não querem dar direito para os presos, não querem Convenção de Genebra, isso é chato, é uma puta de uma encheção de saco. Então eles prendem os caras e chamam eles de combatente inimigo ilegal. Eles colocaram um ilegal do lado para dizer, ó, estamos falando de outra coisa. Combatente inimigo é uma coisa, combatente inimigo ilegal é outra coisa, hein? Não confundir. O lance é que criar um termo novo para poder prender pessoas e fugir de responsabilidades internacionais só mostra que essas detenções nunca foram para julgar os caras, para investigar eles, para punir eles por crimes de guerra, terrorismo ou descobrir se eles são culpados ou inocentes de alguma coisa. A invenção desse termo, desde o começo, revela que a intenção era exercer o domínio absoluto sobre essas pessoas. O objetivo por trás de criar uma nova categoria chamada combatente inimigo ilegal é de justamente fazer o que quiser e sair impune.
Outros termos criados foram, por exemplo, as tentativas de suicídio por parte dos detentos, eles passaram a chamar de comportamento autolesivo manipulativo. As greves de fome dos detentos passaram a ser chamadas de jejuns não religiosos de longo prazo. As correntes, coleiras e algemas se tornaram restrições humanas e as torturas passaram na verdade a ser técnicas aprimoradas de interrogatório. Talvez você se lembre quando em 2012 o Senado dos Estados Unidos divulgou um relatório de 6.000 páginas sobre as torturas que a CIA estava fazendo nos seus programas de detenção. Torturas essas que ela classificava como técnicas aprimoradas de interrogatório, que é um outro nome para tortura. Na época, isso foi um baita de um escândalo internacional que chocou o mundo, mas hoje ninguém lembra muito bem disso. As investigações revelaram que a CIA alimentava à força, via anal, os presos que faziam greve de fome, ou jejuns não religiosos de longo prazo. Também faziam privações sensoriais e privações de sono, que podiam durar até uma semana, além, é claro, do mais basicão, espancamentos, choque elétrico, confinamento em posições de estresse, sujeição a barulhos ensurdecedores, humilhação sexual, afogamento e frio extremo. A CIA se defendeu alegando que sob nenhuma lei nacional ou internacional isso constituía tortura. Que todas essas técnicas foram desenvolvidas por psicólogos profissionais e que para ser tortura mesmo, real, o procedimento precisa, aspas, gerar uma lesão física grave, falência dos órgãos ou morte. Ou seja, se você não quebrar uma perna, não perder um rim ou não morrer, não é tortura. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas foram torturadas em Guantánamo, nem quantas morreram durante essas torturas. Isso porque durante as investigações a própria CIA se livrou de vários documentos e apagou grande parte dos registros gravados em fita dos interrogatórios. No final das contas, esse relatório de 6.000 páginas concluiu que todas as torturas e interrogatórios feitos pela CIA não produziram sequer uma única informação que salvasse vidas ou que fosse útil para a captura de outros supostos terroristas. Fica aí o meu parabéns aos envolvidos. E bom, depois de todos esses absurdos que todo mundo já sabe sobre Guantánamo, por que é que ela continua aberta, né? O Obama prometeu fechar, mas não fechou. Daí o Trump não prometeu nada, pelo contrário, disse que queria lotar ela com mais terroristas. E agora o Biden também prometeu fechar ela até 2024, mas não apresentou nenhum plano ou linha do tempo sobre como pretende fazer isso. Fato é que é uma treta cabulosíssima você fechar Guantánamo. Primeiro porque ainda existem detentos lá que precisam ser julgados. Só que eles não são julgados por um tribunal normal. Para julgar eles foi criada uma comissão militar, que para além de nada imparcial, ela existe com o objetivo, obviamente, de controlar o julgamento e de esconder as evidências de tortura. Só que no momento, os Estados Unidos eles não estão dispostos a usar essa comissão militar porque o mundo todo sabe que será um julgamento parcial e que tudo que os detentos falarem ou confessarem provavelmente envolveu tortura. Só que também não dá para mandar esses presos pros Estados Unidos para serem julgados por um tribunal federal, que é o que seria correto, vamos dizer assim, porque o próprio Congresso já aprovou uma lei que impede que eles sejam transferidos para o território estadunidense. E além do mais, existe muita pressão por parte dos americanos no geral, em especial familiares das vítimas do 11 de setembro, que nunca quiseram que os terroristas fossem julgados em solo americano, porque eles consideram que um julgamento nos Estados Unidos iria proporcionar uma enorme plataforma para eles exporem ainda mais a sua ideologia, falarem que venceram
vencerão a guerra, que é isso mesmo, foda-se todo mundo, vão tomar no cu, fogo na Babilônia. Bom, se tá difícil julgar os caras, a outra solução é soltar os caras, sem julgamento, como já aconteceu com vários outros detentos. Solta quem falta, os 39 detentos, aí fecha aquela prisão. Só que a treta de soltar eles é que até agora eles estão alegando que esses últimos aí são os piores dos piores, né? Não dá pra você criar uma narrativa de que prendeu os piores dos piores e depois soltar eles. Não dá pra fazer isso porque, porra, primeiro, se você disse que eles são os piores dos piores e você solta eles, você acabou de reconhecer que prendeu todo mundo errado. Porque quem é que soltaria os piores dos piores? E segundo, se eles são os piores dos piores, soltar eles significa que em breve eles vão te atacar de novo. Então os Estados Unidos, eles estão presos na própria narrativa que eles inventaram. A solução mais plausível, mais possível, que tem sido feita em vários outros casos com ex-detentos de Guantánamo que não foram julgados, é enviar eles para outro país. Só que não é todo mundo que quer esse abacaxi, né? Porque não é um abacaxi qualquer. E de novo, uma vez no meu país, é para eu deixar eles soltos? Porque afinal de contas os Estados Unidos não acusaram eles de nada. Ou é pra deixar eles presos? Porque afinal de contas os Estados Unidos alegam que eles são os piores dos piores, sacou? É pra fazer o que com eles? O resultado dessa bagunça de argumentos é que tem enrolado de tudo. Há ex-detentos que foram transferidos para outros países e que continuam presos por lá. Como há também ex-detentos que foram transferidos para outros países e estão soltos. Mas, porém, no entanto, todavia, estão submetidos a rígidos programas de vigilância e monitoramento que, obviamente, envolve os Estados Unidos. Fato é que, pelas leis internacionais, se você está em guerra e captura um prisioneiro, um soldado do exército inimigo, você pode ficar com ele até o final da guerra. Isso é beleza, porque pela lógica, se você soltar ele, ele volta a lutar contra você, certo? Certo. Então, em vez de matar, você deixa ele preso até a guerra acabar. Ok, um acordo de cavalheiros. Agora, outro lance foda da retórica dos Estados Unidos é que eles declararam uma guerra ao terrorismo. Isso significa que não existe um país inimigo, não existe um exército inimigo, nem eles sabem quem que é o inimigo. Eles pegaram uma guerra deles, que eles queriam começar, e tornaram essa guerra global. O inimigo é qualquer um capaz de fazer qualquer coisa e pode estar em qualquer lugar. O resultado é que a guerra ao terrorismo se tornou rapidamente uma guerra infinita, que só acaba quando os Estados Unidos se derem por satisfeito. O que significa que todos os presos que eles capturam podem ficar detidos para sempre, porque ninguém declarou o fim dessa guerra. Nem o Obama, nem o Trump e nem o Biden. Então é assim que eles vão perpetuando esses limbos jurídicos que justificam a existência de Guantánamo. E o resumo da ópera, ladies and gentlemen, é que 86% de todo mundo que já foi preso na história de Guantánamo foi solto por se tratar de um erro de identidade ou foram denunciados por alguém que queria recompensa. Porque os Estados Unidos eles prometiam enormes recompensas para quem entregasse um terrorista. E o resultado disso foi que as pessoas passaram a denunciar tudo que é tipo de gente. Desde um vizinho que você nunca foi muito com a cara, até, sei lá, um traficante da região, mas que não tinha nada a ver com o terrorismo, até alguém que você achava que tinha alguma relação com a Al-Qaeda, enfim. Como você viu, até os Estados Unidos descobrirem que era um erro de identidade ou uma denúncia falsa só pela recompensa, eles tratam esse cara como um dos piores, na base da tortura e negando todos os seus direitos. Isso tudo, até hoje, de forma completamente impune. Fato é, Guantánamo é uma das maiores violações de direitos humanos do século XXI. Que até hoje, como eu falei no começo, mantém 39 detentos, incluindo o suposto cabeça de todo o planejamento do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, que eles não sabem o que fazer com esse cara, real oficial, não sabem onde julgar, não sabem do que acusar, que pena condenar, eles não sabem. Além disso, nesses 20 anos, apenas 12 pessoas que eles prenderam foram processadas. E dessas, apenas 2
foram condenadas pela tal comissão militar. Enfim, para finalizar, a realidade é que Guantánamo está em todos os lugares. A lógica de Guantánamo é a mesma que permeia todo o sistema prisional do mundo, incluindo aqui do Brasil, que é igualmente racista e que submete todos à brutalidade rotineira e à negação de direitos. Todos os Guantánamos que existem por aí e aqui no Brasil só comprovam a incapacidade e a incompetência do sistema em julgar essas pessoas ou criar alternativas viáveis para lidar com a superlotação, com a demora, com as condições insalubres, com a violação de direitos, enfim. Ou simplesmente o sistema não foi feito para julgar e proporcionar justiça para a sociedade. O sistema foi feito para ser Guantánamo. Vou ficando por aqui, agradeço a todos que permaneceram até o final, meu muito obrigado. Lembrando mais uma vez que é possível ajudar diretamente o Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se ou fazendo um Pix, jornalantijurídico@gmail.com. Mas, como sempre, dinheiro não é tudo na vida. Ajuda muito demais se você curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, enviar esse programa para um amigo seu. E o meu favorito, deixar aí o seu comentário, que isso tudo ajuda o algoritmo a espalhar esse vídeo e a mensagem chegar em outras cabeças, beleza? Vou ficando por aqui. Até semana que vem, o quê? Valeu, falou!